A gente acredita, e eu acho que todos acreditamos, que essa lei, ela além de ter as suas questões complicadas e que a gente vai ter que entender ao longo do tempo, ela também representa uma grande oportunidade para todo mundo, né? Uma oportunidade da gente ingressar num mundo onde a gente pega os dados emprestados dos nossos clientes, dos nossos funcionários, dos cidadãos, e usa eles com sabedoria, usa eles com cuidado, toma conta deles, né? Então, é por isso que a gente costuma dizer que mais do que uma lei, né, ou mais do que ser conforme com uma lei, a gente entende que isso tudo, ser conforme, é alguma coisa que é um bom negócio, ou talvez o melhor negócio, né? Primeiro porque privacidade e segurança é alguma coisa que cada vez mais vai estar integrada à nossa operação, né? Porque acredito que todos aqui, de alguma maneira, dependem de dados de alguém para operar, né? Quer dizer, todos aqui, na melhor das hipóteses, usam os funcionários que são dados pessoais. Muitos têm clientes, pessoas físicas, que usam os dados para a sua própria operação. Logo, todos aqui, muito provavelmente, usam dados no seu dia a dia para a sobrevivência das suas companhias. O segundo aspecto é que todos aqui pensam em crescer, todos aqui pensam em usar novas tecnologias. A transformação digital está aí para todo mundo, inteligência artificial, machine learning, chatbot, assistente virtual, tudo isso usa dado. Muitos desses dados são dados de quem? Clientes, fornecedores, funcionários, enfim, cidadãos, pacientes, segurados, né? Logo, como é que a gente vai usar esses dados se a gente não se encarregar de protegê-los? Então, não só isso é importante para de quem a gente empresta esses dados, mas é muito importante para os nossos próprios negócios. Por isso que a gente considera ser conforme um excelente negócio, e ser conforme é parte da continuidade dos próprios negócios. Então, assim, a gente espera dar um panorama das 3 áreas que a gente considera importantes aqui, que são aspectos jurídicos, legais, né? Não adianta a gente encarar isso sem encarar os aspectos legais. Não adianta a gente encarar isso somente pelo lado tecnologia, proteção de dados, etc., né? E não adianta só você ter um plano, você tem que gerenciar esse plano, gerenciar esse pós-plano e a execução desse plano. O objetivo aqui, né, como o Enio colocou no início, né, nós temos aí uma intenção, né, de tratar o tema da conformidade e a proteção de dados por 3 perspectivas diferentes, né? A perspectiva legal, né? Eu sempre brinco, né, que, né, os presidentes, donos de empresas pequenas, médias ou grandes, né, sempre que escuta alguém falar tem uma lei de proteção de dados, né? Então fala tem uma lei eu chamo o advogado, né? Proteção de dados eu chamo a segurança da informação. E muitas vezes esquece que no topo de tudo isso tem que ter um processo de governança. Essas normas vieram para modificar totalmente como as empresas se relacionam com os seus consumidores, os seus clientes, os seus parceiros, os seus fornecedores. Essas normas, GDPR, LGPD, né, a europeia, a brasileira, vieram para modificar como todo mundo faz negócio. Então, realmente, é fundamental que todos estejam conscientes das mudanças que têm que ser implementadas. Todo mundo aqui usa diversos serviços, né, como Waze, Google, Facebook, diversos serviços que, a princípio, todos entendem que são gratuitos, mas, na verdade, não é o que acontece. Você paga por esse serviço, você paga com a sua informação. Tudo aquilo que você provê de informação, não só com preenchimento do seu perfil, mas ao inserir no Waze que você mora em endereço X, que você se desloca toda hora do dia para um outro endereço, toda essa informação provida para essas grandes empresas são a remuneração para você ter a sua boa experiência do usuário. Natural isso, todos gostamos disso, tanto do lado do usuário como do lado da empresa. Quais são as melhores práticas a serem adotadas? Não existe um manual específico, tudo depende do modelo de negócio. A lei em si, ela traz diversas questões subjetivas que devem ser analisadas
e aplicadas para cada negócio específico. E exatamente por isso que é muito importante o trabalho conjunto de profissionais de várias disciplinas e de pessoas da empresa que também estejam interessadas e encarregadas de auxiliar a corporação a estar conforme as regras. Então, é fato que hoje não há restrição com relação ao porte da empresa. Um pouco do que eu estou falando aqui, a quem isso se aplica? Isso se aplica a todos. Por quê? Porque todas as empresas, todos nós, né, escritório de advocacia, empresa que importa e revende cosméticos, consultores, empresas de e-mail marketing, data centers, todos estamos sujeitos a quê? A um comprometimento da segurança da nossa informação. Diferenças cruciais do GDPR e o LGPD. Tá? O GDPR, que é a General Data Protection Regulation, que é a regulação europeia, e a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. A primeira grande diferença é que o GDPR é uma evolução do que já existia na Europa desde 99. Os europeus já estavam acostumados com uma norma com normas de proteção de dados, as empresas, de alguma maneira, já estavam acostumadas a respeitar alguma lei. E em 2015 foi promulgado o GDPR e ele entrou em vigor em 2018. 2016 para 2018. Você vê que parece que foram mais de 2 anos para as empresas se prepararem, as empresas europeias se prepararem para o GDPR. A Lei Geral de Proteção de Dados, a lei brasileira, é uma lei nova, ela traz obrigações novas para a maioria massiva das empresas. Quando a gente fala sobre a liberdade para tratar dados, ou seja, para colher dados pessoais, para armazená-los no servidor, para informar, né, para transferir esses dados pessoais para terceiros, prestadores de serviços, fornecedores, parceiros, a empresa que faz isso, ela só pode fazer se o dado tiver sido obtido e estiver sendo tratado de uma dessas formas, né, que são as hipóteses previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. E se a gente analisar todos os tipos de negócios existentes, eles provavelmente se enquadram em uma dessas hipóteses ao colher e tratar a informação. O importante no trabalho de compliance digital, numa consultoria que vai ajudar a empresa a se adequar, é a gente conseguir identificar com clareza exatamente em qual das hipóteses estamos, para em seguida, e aí já tentando ilustrar um pouco o que o João da Doxa vai detalhar com muito mais riqueza, a gente seguir com um trabalho de compliance digital. No que consiste um trabalho de compliance digital? Ele consiste, inicialmente, num mapeamento de todos os fluxos de entrada e tratamento de dado, como eu disse. Com base nessa leitura geral de como a empresa opera, como ela trata os seus dados, é que é criada uma política de gestão de dados. Esses guidelines criados inicialmente, eles servirão não só para os advogados que terão que revisar os documentos jurídicos, revisar os contratos da empresa com seus parceiros, seus clientes, seus funcionários, o data center, mas também serve para os consultores da área de tecnologia que estarão trabalhando para ajudar a empresa a estar conforme, trabalhando junto com essa equipe jurídica, a seguir, né, e colocar todas as verticais de tratamento de dados em linhas que revestem a empresa de toda a conformidade possível. Dados são o petróleo do século XXI. Né? O César colocou muito bem. Qual que é o preço que eu estou pagando para usar um aplicativo? São os meus dados, são as minhas informações. Ele não é gratuito. Né? Então, os dados são o petróleo do século XXI. E, para proteger esse ativo, eu preciso de regulamentos, eu preciso de transparência, eu preciso, de alguma maneira, estar seguro de que
no caso, pensando sobre a ótica de países, que os meus cidadãos têm os seus ativos protegidos, ou que eu, como país, tenho os meus ativos, que são os dados dos meus cidadãos, protegidos. E isso nos traz aqui para um outro conceito que eu queria trazer, só para... Não é o caso de discutir profundamente, mas todos aqueles que já participaram, atuando como, recebendo, né, um processo de coaching, né, devem estar familiarizados algo como a janela Johari, né, que foi estabelecido aí no início da década de, creio que 80, no século passado, né, a gente já fala de século passado, que coisa, a década de 80 do século passado, que dividia, né, o conceito de eu psicológico em 4 áreas: o eu público, o eu cego, o eu desconhecido e o eu secreto. E cada um tem a sua característica de visibilidade que eu desejo que seja dada, visibilidade que eu não tenho controle, mas sou percebido, né? Imagina isso na dimensão da internet, né? Então, no resumo, né, a pergunta que fica sobre o nosso eu e nossos dados pessoais na internet é: estamos tendo controle efetivo sobre os dados que estão sendo expostos e a maneira como estão sendo tratados? Então, sob a perspectiva do nosso direito como cidadão, vai muito nessa linha, né? Quando a Cambridge Analytica, né, faz um tratamento de uma maneira que não foi me explicado o que deveria ser feito e influencia o meu voto subliminarmente, ela talvez esteja usando conceitos do meu eu secreto que nem eu mesmo esteja percebendo a respeito, mas que eu estou expondo na internet. Há 2 conceitos que a lei europeia traz e que também não são novidades, são também do século passado, né, foram propostos pela Anne Cavoukian nos anos 90, que é o conceito de proteção by design e by default. Proteção desde a concepção e por padrão. E a lei, né, só para fazer uma ligação, que são conceitos importantes quando eu estou tratando um negócio, né, é que todos os meus produtos e serviços deveriam ser concebidos desde o seu início para proteger e dar privacidade ao tratamento de dados. E, por padrão, deveriam ser assim. Aonde você está agora? Né? Aonde você está? Isso aqui é Kübler-Ross, uma psicanalista, na década de 60, né, de novo, século passado, né, que fez esse mapa dos, aqui 7, né, originalmente eram 5, né, mas as empresas estão atentas ao LGPD, e aonde eu estou agora? Eu estou em choque? Que lei maluca é essa? Né? Eu estou negando, não se aplica a mim? Não, isso não é comigo. Eu não trato dados pessoais, não é comigo. Né? Estou com raiva ou culpa, mais um ônus. Pô, o governo já não me cobra tantos impostos, agora me bota uma lei que vai me punir se eu não cumprir. Né? Então, estou com raiva. Eu estou na fase de barganha e autopunição. Pô, mas eu tenho que fazer tudo isso. Né? Eu estou na depressão e confusão, é muita coisa, não vai dar tempo. É muita coisa e vai dar tempo. Mas é muita coisa. E não necessariamente vai dar tempo para fazer tudo ao mesmo tempo agora. Mas algo tem que ser feito. Estou na fase de aceitação, o que podemos fazer? Quem pode nos ajudar? Opa! Quem pode nos ajudar? Fica a dica. Eu estou na fase de resolução de problemas. Vamos priorizar a adequação e preparar um plano de ação. O primeiro ponto é que isso não é um plano de trabalho de uma pessoa. Eu falei do DPO, eu nomeei um DPO, ou no que diz a nossa lei, o encarregado de proteção de dados, então estou tranquilo. Né? Não é assim. Isso envolve toda a empresa. É preciso que a empresa tenha uma consciência do que significa proteção e tratamento de dados pessoais. É preciso conscientização desde o mais alto executivo, aliás, ele é o primeiro que tem que ter consciência do que trata isso, até o operador de call center. Se for interno, meu próprio funcionário. Se for externo, né? E aí tem uma... Na lei, a palavra operador, eu vou chamar o agente de call center quando ele é interno, porque o operador é um terceiro contratado em meu nome como controlador para tratar os meus dados pessoais segundo as minhas diretrizes. Né? E ele pode ser solidariamente responsável se ele descumprir a diretriz ou não tomar medidas
no mesmo nível que eu tomo para proteger os dados que eu confiei a ele o tratamento. O que significa que não só existe a questão da pressão da lei, como exigirá uma pressão da cadeia de tratamento de dados. Toda a cadeia de tratamento de dados deverá estar conforme, né? E eu, como controlador desse dado, se eu contratar uma empresa que não esteja minimamente conforme a lei, eu serei responsável, mesmo que a falha seja dele. Então, o caminho para a conformidade precisa da área jurídica, ele precisa de elaborar políticas, normas, procedimentos, é preciso uma gestão de projeto forte. São muitas atividades que têm que ser feitas em paralelo por todas as áreas da organização. É preciso tratar sistemas e governança de dados. A governança de dados, porque eu preciso fazer um inventário dos dados e categorizar os dados que eu trato e encaixá-los em uma hipótese de tratamento, ver se as medidas de proteção estão adequadas. E sistemas, os meus sistemas estão projetados desde a concepção by design, by default, para proteger os dados. Se não estão, eu tenho que fazer alguma coisa. Não necessariamente ao mesmo tempo, simultaneamente, mas eu tenho que ter consciência do que eu preciso fazer e quando está planejado para fazer. E para atingir essa conformidade, né, o que a gente diz? Que tem 12 passos, e aqui esses 12 passos, né, já é um aprendizado nosso com o nosso parceiro europeu, né? Esses 12 passos não é invenção nossa. Esses 12 passos é o que funciona e funciona bem na Inglaterra. Isso é a recomendação da autoridade inglesa, que é o ICO, Information Commissioner Officer. Tá? O primeiro passo será sempre a conscientização. É preciso que a empresa se conscientize do que é a lei, do que se aplica, a quem estará envolvido. Mas não necessariamente eu tenho que seguir uma ordem para fazer. Depende do caso, depende da urgência, depende do 80-20, o que é mais relevante para mim, que com 20% do esforço eu atinjo 80% do resultado. Mas, de qualquer forma, eu tenho que passar pelas atividades, das informações que eu possuo, né? Comunicação de informações de privacidade, os comunicados de privacidade, o que eu trato, como eu faço, como o César colocou, não é mais uma opção. Eu aceito que você trate os meus dados, ela tem que ser específica para cada tipo de dado e tratamento que possa ser feito, né? E como é que a gente pretende atingir isso? O primeiro ponto, né, a nossa empresa, né, nós temos uma estrutura física em São Paulo, mas aonde o nosso dia a dia ocorre é numa plataforma que a gente chama de escritório digital. Então, a gente pretende usar isso em larga escala, né, para que a gente possa estar disponível para o maior número de empresas possíveis para fazer o trabalho, né? Isso significa dizer que, mesmo que eu precise de um consultor, eu precise, para um determinado projeto, do suporte e apoio do Mark ou do John, que vão falar aqui mais tarde, eles estão na Inglaterra. Não, eles não estão na Inglaterra, eles estão na sala ao lado. Então, vai bastar você entrar no nosso escritório digital e terá acesso ao profissional necessário no momento adequado da prestação de serviço. A outra ferramenta que a gente pretende utilizar é a VPM, que é a ferramenta que é utilizada na Inglaterra por um grande número de empresas e que é preparada para fazer o assessment, para alocar as tarefas, para revisar as políticas, traz um conjunto de 80 políticas pré-definidas, que todas, quem não tem, deverá revisar a que existe lá, quem já tem, poderá fazer uma comparação, mas minimamente esse conjunto de políticas deverá ser revisto e atualizado e documentado na empresa. A gente pretende utilizar nessa jornada uma ferramenta que nos ajudará a concluir cada uma das etapas e depois a empresa terá a oportunidade de rastrear as atividades, de criar atividades num processo de melhoria contínua, está sempre fazendo o improvement, está sempre fazendo um novo compliance viável para o momento. Então, o compliance viável para o momento, ele é para o momento ao final da primeira jornada. Eu vou ter uma segunda jornada que vai ser o novo compliance viável para o momento, porque não tem linha de chegada. As tecnologias mudam, os processos mudam, eu crio um novo produto, eu passo a necessitar de um novo dado, tem uma nova regulamentação que se impõe sobre o meu segmento de atuação,
eu tenho que mudar, tenho que rever o que eu já fiz anteriormente, né? E como é que isso se comporta na linha do tempo? Como é que um projeto, aquelas atividades, né? Então, a gente tem sempre uma curva inicial, que é a curva de assessment. Depois eu tenho a curva de planejamento, que é azul mais clara, a curva de execução, a laranja, é a curva de monitoramento da execução. Mas observem que, mesmo durante a fase de assessment, eu já tenho atividades que eu preciso executar. Coisas que, independentemente de quem seja a empresa e qual o setor, necessariamente terá que ser feito. A gente falou, a primeira é conscientização. Se eu não tiver stakeholders comprometidos, não adianta iniciar o projeto. Eu preciso dos stakeholders adequados, comprometidos, não só do alto nível, do C-level da empresa, mas também de cada departamento que deverá estar envolvido. Inventário e mapeamento de dados, imediato. Aliás, é uma outra dica. Comecem a fazer, independentemente de iniciarem um projeto, comecem a fazer inventário de dados pessoais. Não espera, comece. Vai ser preciso fazer. Documentar que dado eu trato, para que eu trato, para onde vai, de onde vem, onde eu coleto, qual a retenção obrigatória, qual a retenção que eu faço dele e como é o processo de descarte. Dá trabalho, mas é necessário, né? É que a gente trabalha com uma forma também. O verde é a curva do esforço. É claro que eu tenho um esforço maior, tanto, principalmente da nossa parte, como quem está fazendo o assessment, quem está preparando o plano de ação e quem está monitorando as primeiras ações, muito grande no início. Mas a gente se propõe a trabalhar isso como um pagamento mensal fixo e fazer um plano de ação por 12 meses e acompanhar esse plano de ação por 12 meses. O caminho para a conformidade não tem linha de chegada. Então, se não tem linha de chegada, né, é importante para as empresas fazerem um projeto que tenha um tempo determinado no início, mas que ela tenha, primeiro, uma condição de iniciar imediatamente sem ter que pensar que eu tenho que gastar uma grande montante logo de início. E, segundo, vai ter o acompanhamento durante os 12 meses que a gente considera razoável para dizer que eu vou ter uma conformidade viável para aquele momento meu. Chegar lá é relevante, mas percorrer o caminho com segurança, envolvimento, proatividade é o que deve ser perseguido, né? Porque só assim as empresas terão incorporado em seu dia a dia procedimentos necessários para manter a conformidade alcançada. Antes de descer para o café, algum fechamento que eu acho importante. O primeiro deles, o César falou da questão que a lei vai ser administrada pela autoridade. Isso é verdade, ou seja, a lei não precisa apavorar ninguém, né? Às vezes a gente olha pelas pessoas e vê em eventos, uma série de coisas, um pouco de pânico, né? Nossa, meu negócio vai ruir, meu negócio vai acabar. O propósito não é esse, né? O negócio não vai acabar, pelo contrário. Ele vai continuar e vai continuar mais sólido. E um dos papéis que a gente está aqui é para isso, é para ajudar as empresas a continuarem os seus negócios, né, dentro da lei. Uma outra coisa importante que o João falou foi a conformidade mínima viável, né? É muito importante entender isso também. Muita gente fala que não tem um projeto, isso não é um projeto. Não, ele é um projeto, a primeira vez ele é um projeto que é atingir a conformidade mínima viável. Vocês têm que ir a um patamar. E, a partir daí, isso é procedimento contínuo. Quer dizer, o PDCA, né, que a gente conhece, melhoria contínua que a gente conhece, vale aqui, né? Mas a partir de uma conformidade mínima viável, ou seja, existe um projeto inicial, sim, né, e o objetivo desse projeto inicial é obter aquilo que é razoável, factível e possível dentro da empresa, dependendo do quê? Dependendo o quanto risco cada empresa pode ou quer assumir, ou exposição que ela quer assumir, né? Na verdade, a exposição a essa lei é o risco que cada empresa vai assumir. Isso é um papel do legal. Quer dizer, eu acho que a parte legal precisa entender, junto com a empresa, o negócio, a exposição, entender até onde ela pode ou não assumir determinados riscos. O segundo aspecto é o próprio negócio. O próprio negócio tem os seus limites e tem as suas possibilidades. Então, a conformidade mínima viável ela tem que estar dentro dessas possibilidades e dentro daquilo que é possível ser feito num primeiro momento. E, em terceiro, as próprias plataformas tecnológicas. Não se troca a plataforma tecnológica, nem se ajusta as coisas do dia para a noite, né? Nem eu acho que a lei espera isso, né? Ninguém espera isso. Espera-se que as empresas vão, com o tempo, se adequando. Mas existe um princípio, um início, que é o que a gente chamou de conformidade mínima viável. Tudo isso para quê?
para que a gente possa continuar a tocar os nossos negócios, da maneira usual, da maneira que a gente precisa tocar para fazê-los crescer, andar e prosperar. E isso exige tecnologia e exige dados. Logo, a gente tem que cumprir a lei e fazer o negócio andar ao mesmo tempo. É esse o desafio que todos nós temos, enquanto empresas, a Docs inclusive, né? E é isso que vocês têm enquanto empresas, enquanto consultores e etc. E a gente está aqui para ajudar.